Paz do Senhor, amados. Como eu prometi no 10º vídeo, o meu testemunho, eu confesso que foi demorado, foi porque eu não quis tirar parte nenhuma da minha vida e eu quis resumir para não ficar muito longo o vídeo. Então, vamos lá. Bom, eu nasci no dia 17/3/2001 e eu não tive uma infância fácil. Também não posso dizer que eu tive uma infância desastrosa, não tive, mas ela não foi fácil em alguns momentos. E da minha infância até aqui, vale lembrar que eu sou de carne, eu não sou perfeito. Eu tive alguns erros, eu tive algumas falhas, sim. Só que eu quero te contar esse testemunho para você saber que Jesus, ele opera na vida de quem ele bem entende, do modo que ele bem entende. Ele faz transformação que ele bem entende, na hora que ele bem entende. E cara, quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou muita coisa. Dos meus 0 aos meus 13 anos, foi mais ou menos o seguinte: eu praticamente não tinha mãe e nem pai. Eu tinha muito pouco tempo com eles, porque nesse tempo eu vivi dentro de uma casa noturna. E eu tinha minha mãe lá 24 horas alcoolizada e meu pai 24 horas trabalhando. Ele não era apenas um funcionário da casa noturna, ele era o dono da boate. Então percebo que não foi tão fácil assim. Eu geralmente ficava com alguma mulher que trabalhava na boate ou com outra pessoa e a pessoa ficava me vigiando. Eu era uma criança calma, não incomodava. Eu era bastante explosivo, mas era calmo na maioria das vezes. Ficava assistindo televisão sozinho no meu quarto. Pois então, meu pai e minha mãe na maioria desse tempo na boate e o outro na bebida. Eu não tinha a todos os momentos um pai e uma mãe presente, com um amor, com um abraço, com um carinho. Eles eram mais focados no mundo do que na família. O foco deles era o mundo. Eu lembro que minha mãe, quando ela não estava sob efeito do álcool, ela assistia muita novela. E eu sempre reclamava: mãe, tu prefere a novela do que eu? E eu tinha aquela coisa de querer meus pais próximos de mim. Muitas das vezes eu não tinha. Então eu pegava e descia as escadas, ia até a boate, ficava lá com meu pai, ficava lá com minha mãe. E mesmo crescendo naquele ambiente, naquele lugar, mesmo vendo ali prostituição, vendo drogas, vendo tanta coisa ruim ali naquele ambiente, cara, no momento que Jesus entrou na vida da minha família, ele transformou e ele mudou o quadro da história. A libertação da minha mãe foi mais ou menos o seguinte: com o tempo se passando, Deus começou a agir. Minha família, ela sempre teve uma intercessora, e eu tenho certeza que essa intercessora, ela passava horas e horas de joelho pedindo pela filha dela. A minha avó, ela sempre foi uma intercessora, porque mesmo a minha família, naquele ambiente, naquela boate, ela sempre orava e ela sempre dizia: eu tô orando por vocês, eu tô orando para Deus abençoar, eu tô orando para Deus proteger, para Deus cuidar da vida de vocês. E faz pouco tempo essa intercessora se foi, mas eu tenho certeza que o lugar que ela se encontra é bem melhor do que esse ambiente sujo, cheio de pecado que é essa terra que a gente vive. Mas voltando ao assunto da minha mãe, cara, quando Deus, ele nos escolhe, pode passar o tempo que passar, mas a gente um dia vai, um dia volta pra ele. Minha mãe, ela conta pra mim que ela se batizou nova, mais ou menos da minha idade, um pouco mais, ali pelos seus 18 anos. Ela se batizou e chegou um tempo que ela não conseguiu seguir a doutrina e ela se desviou. Só que
ela viveu algumas coisas. Aí ela conheceu meu pai. E foi indo, a vida foi seguindo. E mesmo assim, como eu já te disse, quando Deus ele quer chamar para perto dele, ele chama. E um certo dia a gente foi num culto, uma igrejinha pequena. Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. Então a gente foi nesse culto. E foi eu, minha mãe e meu pai. E aí, cara, nesse culto, Deus operou um milagre tão grande. Que como eu te disse, minha mãe ela passava 24 horas alcoolizada, 24 horas sobre o efeito do álcool. Mas até que chegou um ponto que Deus disse, não, a partir de agora o álcool sai da tua vida. E a partir de agora eu começo a fazer transformação, porque tem gente intercedendo por vocês. Então, o pastor usado por Deus chegou e falou, mulher, Deus me revela que você é viciada em álcool, mas Deus está me falando que agora, a partir desse momento, você vai ter nojo da bebida. E ele orou e minha mãe saiu dali com nojo. Ela sentiu o cheiro do álcool, ela tinha nojo. Ela não podia ver mais ninguém bebendo perto dela. Então, cara, deixa eu te falar um negócio aqui. Quando Deus quer mudar, Ele muda. Mas primeiro precisamos tomar um passo e chegar até Ele. Dou glória a Deus pelo milagre que Ele operou. Sim, Deus usou o homem, mas quem operou o milagre foi Ele. Então, logo depois da libertação da minha mãe, as coisas foram indo. Algumas coisas mudaram, mas tudo foi indo bem. Depois da libertação da minha mãe, minha avó veio morar perto de mim com minhas 2 irmãs. E as coisas foram indo, estava correndo tudo bem, a família estava mais próxima. As coisas estavam normais, digamos assim. Só que eu vou te repetir mais uma vez. Quando Deus quer mudar e Ele quer lapidar, Ele tem muitas formas de fazer isso. E no dia 15 do mês 3 do ano que eu não lembro, dia 15 do 3, perceba, meu aniversário é dia 17 do 3. E no dia 15 do 3, eu acho que de 2008, 2009, eu não me lembro, meu pai ele caiu preso. E isso foi dos meus 8 para os meus 9 anos. E meu pai caiu preso. E aí sim as coisas mudaram. Porque a minha mãe, mesmo sendo liberta do álcool, ela teve que ficar cuidando da boate. Então, logo eu já não estava mais com minha mãe e já não estava mais com meu pai de novo. E teve um certo dia que a boate ela foi assaltada. E a minha mãe sozinha ali, ela ficou muito desesperada. Ela teve, vamos dizer assim, na ponta do revólver. E aquilo pra mim foi um choque, ver minha mãe lutando sozinha sem meu pai. Mas mesmo sem ter crença nenhuma naquele tempo, que eu era criança, eu no meu coração eu pedi a Deus para mudar o quadro da história da minha família. Todo domingo de manhã, minha mãe levantava bem cedo, umas 7 horas, e ela ia visitar meu pai na prisão. E ela sempre me chamava, Jefinho, vamos lá. E eu ia porque a saudade do meu pai era grande. E eu sempre fui muito apegado ao meu pai. Quando ele viajava sozinho, eu pedia para ir com ele, e na maioria das vezes ele me deixava. E olhando isso, eu vejo que o que meu pai passou foi uma fase da vida dele. Precisamos passar por fases para Deus nos colocar até onde devemos ir. E meu pai passando por essa fase, logo ele saiu da prisão. E ali quando eu já estava mais ou menos com 12 anos, Deus toca no coração dele e faz ele querer largar tudo. E meu pai
ele olha pra boate, ele olha pra tudo aquilo, ele fala, não, eu não quero mais essa vida pra mim, eu quero fazer outra coisa, boate eu não quero mais. E ele larga mais uma vez nas mãos da minha mãe, ele resolve fazer outra coisa. E aí então, meu pai ele resolve mudar a profissão. Ele resolve fazer uma coisa que, aos olhos da sociedade, hoje em dia, uma sociedade capitalista que a gente tem, é algo vergonhoso. Mas eu nunca tive vergonha, eu sempre tive receio das pessoas verem, falarem, eu ficar com medo. Então, meu pai ele decidiu trabalhar com material reciclável. Sim, meu pai ele decidiu juntar lixo, falando bem em linguagem popular. E cara, mais uma fase da vida do meu pai, só que nessa fase ele me incluiu junto. Eu trabalhava dentro de casa. Eu só separava os materiais que ele buscava, eu pesava os materiais que ele comprava, eu só trabalhava dentro de casa. Pra mim não era muito difícil. Eu ganhava um dinheirinho ali, corria pra uma house, jogar videogame. Mas as coisas foram indo e logo as pessoas que trabalhavam com meu pai deixaram ele. E quem estava sempre próximo dele era eu. E ali eu tinha 12, perto dos 13 já. E o meu pai ele me chamou para juntar materiais na rua. Sim, eu já revirei muita lixeira por aí, catando esses materiais para, não vou dizer para sobreviver, mas para o meu pai ter renda. E eu gostava de ajudar ele. Eu tinha receio de que algum amigo meu visse aquilo e falasse alguma coisa. Eu no meu coração eu tinha certeza que se alguém chegasse e me falasse alguma coisa, zoasse, zombasse, eu tinha certeza que eu saía jogando a mão na cara da pessoa. Nesse tempo eu não era convertido, não se escandalize. E foi indo. Eu indo com meu pai para as ruas, catando lixo, coisa assim. E cara, foi aí que eu tive minha educação. Eu não tinha meu pai e minha mãe quando eu era pequeno, mas no momento crucial da minha infância, meu pai me chamava para trabalhar e ali ele me ensinava princípios de que a gente deve dar valor ao que a gente tem, que a gente deve dar valor às pessoas que estão próximas de nós, princípios de que a gente não deve olhar para a nossa vida, para nossas circunstâncias, mas a gente deve ter objetivos. Muito bem. Logo que meu pai ele largou a boate, um tempo depois ele largou a boate, mas a gente morava lá. Foi aí então que Deus tocou no coração dele de se mudar daquele ambiente. Aquele ambiente já não agradava mais ele. Ele não trabalhava, mas ele convivia ainda naquele ambiente. Então ele sai daquele ambiente e primeiramente ele vai morar sozinho no novo local. Ele fica um tempo morando sozinho. E nesse tempo que ele fica morando sozinho, ele fica trabalhando com meu tio levando ele para a igreja. E meu pai foi indo, e ele foi se apaixonando pela palavra. E ele toda sexta-feira, toda quarta e todo domingo ele estava na igreja. No domingo ele ia em 2 igrejas. E então aquilo me chamou a atenção, porque eu olhei para a vida do meu pai e pensei, poxa cara, meu pai tá no de boate, o que aconteceu? O que ele tá vendo na igreja que ele tá indo tanto assim? Eu pensei, né? Mas mesmo assim eu não tinha vontade de ir. Mas tinha uma amiga minha, que eu ainda tenho ela hoje uma irmã em Cristo. Ela sempre vivia me convidando, me falando, olha, vamos na minha igreja, vamos lá, vai ser legal e tudo mais. E aí eu dizia, ah Beatriz, um dia eu vou. Eu acabava que eu nunca ia. Mas mesmo assim, ela me convidando, ela estava ali semeando algo no meu coração. E conforme ela ia me convidando, sabe como é que é uma pessoa do mundo? Se você insistir, logo ela fica se irritando. Mas eu não demonstrava irritação. Eu entendia por que ela estava me convidando.
E até que um dia eu disse, tá, eu não vou na tua igreja, porque eu tenho preguiça, mas eu vou ir na igreja do meu pai, pra ver como é que é, pra ver como é que é esse negócio de igreja. Então eu fui na igreja do meu pai. Fui bem recebido lá na igreja, conheci o filho do pastor, os pastores lá. E eles me deram um bom apoio, sabendo que precisamos apoiar os jovens, precisamos semear coisas boas no coração dos jovens. Então recebi um apoio e logo eu fiquei amigo do filho do pastor. Então um dia eu fui posar lá na casa do filho do pastor. E aí eu não sabia, mas nesse dia o pastor e a pastora iam subir ao monte. E eu sem saber eu fui, porque eu tinha curiosidade de saber como eram as coisas dos evangélicos, porque eu estava ainda no início. Quando eu fui subir esse monte aí, já fazia algum tempo que eu estava frequentando. Então, eu fui e a gente subindo ao monte, o pastor com o violãozinho na mão e cantando corinhos. A gente foi, estava subindo ali. A gente não subiu inteiro porque nesse dia um irmão que foi conosco, ele tinha problema nas costas e conforme o morro ia aumentando, ia doendo as costas dele, então a gente parou ali no meio do caminho mesmo. Então aí no meio desse caminho, cara, aconteceu uma coisa que no momento eu não entendi, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que a gente dobrou o joelho ali e começou a orar, ali no meio daquela estradinha mesmo. Ele começou a orar e daí daqui a pouco a missionária pediu, me dá o óleo, e começou a derramar óleo na minha cabeça e falar, jovem, Deus está te dando o discernimento da palavra a partir de agora. Deus está te escolhendo e está te ungindo nesse momento. Começou a derramar aquele óleo na minha cabeça e eu sem entender nada, eu comecei a chorar e comecei a sentir algo muito bom. Eu só queria chorar, eu só queria agradecer a Deus, porque naquele momento, mesmo sem entender, uma coisa eu me entendia. Eu entendia que Deus lá do alto da sua glória, Ele olhava para mim e estava me escolhendo naquele momento. E eu falei, Deus, eu te amo. E naquele momento foi um dos momentos em que eu cheguei e me aproximei mais de Deus. Então, a partir dali eu fui me apaixonando cada vez mais pelo Evangelho, fui me apaixonando cada vez mais pela palavra. Conforme o tempo foi passando, logo eu recebi a oportunidade para ministrar. Logo eu já cantava, fazia algumas coisas. Eu cantava muito mal, mas eu tentava. Então, foi indo. E daí no dia 12/12 de 2015, eu resolvi descer as águas. E cara, eu me batizei, eu desci as águas. Então, percebo que Deus mudou o quadro da minha história. Aquilo que era para ser uma coisa, se tornou totalmente outra. Cara, hoje em dia a gente vê filho de pastor se desviando. Hoje em dia a gente vê filho de pastor fora das igrejas. E eu, filho de um dono de boate, crescendo sem pai, sem mãe, com uma mãe alcoólatra e com um pai dono de boate, Deus me escolheu e me disse, é meu. Me separou para Ele. Então, quando o mundo poderia dizer que eu tinha tudo para servir a Ele, eu tinha tudo para me jogar nas drogas, tinha tudo para me jogar no álcool, tinha tudo para ir para festas, tinha tudo isso. Mas, quando Jesus entrou na minha vida, cara, não importava o destino do mundo, apenas o que Jesus tinha para minha vida. Então, cara, com esse testemunho, eu quero te dizer o seguinte: eu não vim aqui fazer vitimismo, eu não vim aqui contar coisa pra te emocionar, não. Cara, eu te contei a minha história, parte dela. O resto dela, alguns pontos entre a minha infância até o meu batismo, eu vou te contar ao longo dos vídeos. Por isso eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, me acompanhe, que tem muita coisa boa pra vir aí.
E entenda que a mensagem desse vídeo foi o seguinte para você. Não importa o ambiente do início da sua vida. O importante é o ambiente que Deus quer te colocar no final. Cara, não importa se a gente nasce no meio do lixo, se a gente nasce no meio da imundícia. O importante é que a gente é filho de um Deus que tudo pode. E esse Deus que tudo pode, Ele transformou a minha vida. E cara, se tá difícil as coisas, se tá ruim para você, saiba que se você se entregar a Ele, as coisas podem melhorar sim. Não vai ser fácil, mas cara, lutando com Deus, a gente é mais do que vencedor. Não importa que o inimigo se levante contra a sua vida, tenha foco na cruz de Cristo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tudo para a honra e para a glória de Deus. Paz do Senhor.